Shalom, shalom, queridos famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola profética, Filhos da Unção. E nós, meus amados, estaremos abordando um tema: como ministrar a unção. Será glorioso o que o Pai irá nos ensinar nessa aula. Amém? Antes de nós mergulharmos aqui na palavra do Senhor, amados, o desejo do coração do Pai é de incendiar o Brasil e as nações. Nós carregamos a promessa do último avivamento. E eu creio de todo o meu coração, meus amados, que o Pai tem pressa para nos trazer esse avivamento. Amém? Então eu quero pedir aqui humildemente para que todos tirem um minuto de teu tempo precioso para compartilhar com amigos, grupos, redes sociais, o link dessa transmissão. Amém? Quanto mais pessoas nós alcançarmos, mais rápido nós veremos o Brasil sendo incendiado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Nós temos ensinado acerca, meus amados, dos princípios e valores do reino, chaves para nós, meus amados, nos tornarmos amigos do Espírito Santo, sermos portadores da unção, manifestar a glória de Deus sobre essa terra. Amém? E revelações como essa precisam ser compartilhadas, para que assim, meus amados, os famintos e sedentos possam se alimentar e se encher do Espírito Santo de Deus. Para que, igreja? Para a salvação de almas. Amém? A edificação da igreja e salvação de almas. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero fazer aqui uma pequena oração. E após essa oração nós vamos dar início a esta aula dessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Mas tire um minutinho do teu tempo precioso e compartilhe. Amém? Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Clique no sininho ao lado para que você seja notificado de todos os nossos vídeos e ensinos, em nome de Jesus. Pai, viemos até Ti, Senhor, uma vez mais, e pedimos ao Senhor, Pai, humildemente, manifeste o Teu poder e a Tua glória, Pai. Que todavia não seja, Pai, Senhor, esse pó e cinza que sou eu, mas o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amigo Espírito Santo, que a nuvem de glória esteja presente, meu Pai. Que a nuvem de glória se manifeste aonde este faminto, esse sedento estiver conectado conosco, meu Pai. E que todos os teus filhos e filhas sejam cheios da tua glória, sejam cheios da tua presença. Que o teu imenso amor venha nos inundar, nos incendiar, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Que a tua presença se torne palpável, visível, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, abra a mente, o entendimento de teus filhos e filhas para que todos venham compreender o mistério de teu evangelho, meu Pai. Nos ensine, meu Pai, sobre as tuas verdades, Pai. A tua palavra é a tua verdade, meu Pai. Nos revele os teus segredos, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja bem-vindo, amigo Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu Pai. E que cada faminto, cada sedento que está aqui conectado conosco seja tomado pelo Teu poder. Enquanto eu ensino, enquanto, meu Pai, eu prego, oh Espírito Santo de Deus, que haja uma conexão entre nós. E que haja, meu Pai, Senhor, avivamento, meu Pai, pessoas em outras extremidades, que seja, meu Pai, Senhor, tocado pela Tua glória, tocado pelo Teu poder. Queridos famintos e sedentos, desde o início aqui desta aula, gere fome, gere sede em teu coração. Quanto mais fome e sede você gerar, maior será a glória que virá sobre a tua vida, ainda nesta aula, ainda nessa noite. Quanto maior a fome e a sede que você gerar, maior será a glória, maior será o derramar do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh Jesus. Seja bem-vindo, amigo Espírito Santo. E tome teu lugar de honra, tome teu lugar especial, Pai. Em nosso meio, em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto a unção do Espírito Santo de Deus, igreja.
a presença do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Como ministrar a unção? Lucas 4, versículo 18. Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Igreja, famintos, sedentos, dobre tua atenção. Nem todo tempo a unção estava sobre o Senhor Jesus. Amém? A unção, ela se manifesta para o cumprimento de um propósito. Nem sempre a unção estará sobre a tua vida, nem sempre a unção estará sobre a minha vida, mas, meus amados, quando um propósito se manifesta, em outras palavras, quando, meus amados, eu me levanto para fazer a obra, quando eu me levanto para cumprir, meus amados, o querer do Pai, então naquele exato momento a unção vem sobre nós como um revestimento para que nós possamos, meus amados, fluir no sobrenatural e no extraordinário. Então cumprimos o propósito de Deus. Prestai atenção, famintos e sedentos, os dons espirituais, todo o tempo estará sobre a tua vida, à tua disposição, amém? Mas a unção não. A unção, ela opera, meus amados, de uma forma completamente diferente. Agora, meus amados, como nós temos acesso a essa unção? Como que nós, meus amados, nos recarregamos dessa unção, acessamos essa unção? Para ministrar ao nosso próximo, para ministrar aos famintos e sedentos. O Senhor Jesus, meus amados, quando Ele entra no templo, Ele dado um pergaminho, Ele abre, cai no livro do profeta Isaías, então Ele faz a seguinte declaração: o Espírito do Senhor está sobre mim. E quando o Espírito do Senhor veio sobre o Senhor Jesus, nós, meus amados, vemos o Senhor Jesus fluindo no extraordinário, em uma unção, meus amados, de alto nível, operando milagres, prodígios e maravilhas. Aleluia, glória a Deus. E aqui nós, meus amados, iremos aprender chaves de como nós acessarmos essa unção, nos recarregar dessa unção e ministrar essa unção a outros. Glória a Deus. Primeiro, consagração ao Espírito Santo. Arrependimento e santidade. A consagração começa com um arrependimento sincero dos nossos pecados e uma busca intensa pelo Espírito Santo de Deus. Grave em teu coração. Amém? Você quer se chegar ao Espírito Santo? Quer ter acesso a unção do Espírito Santo? Quer ter acesso ao poder do Espírito Santo? Primeiro, consagração ao Espírito Santo. E para nós nos consagrarmos, precisamos, meus amados, gerarmos arrependimento e santidade. 1 João 1, versículo 9. 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. 1 João 1, versículo 9. Amém? 1 Pedro 1, versículo 13. 1 Pedro 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperais inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deixa eu te dizer aqui uma verdade aqui nessa aula. Amados, nós buscamos
a santidade, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Em outras palavras, todos os dias eu preciso morrer. E quando o apóstolo Paulo fala que a cada dia ele morre, é porque, meus amados, ele estava querendo dizer o seguinte: ei, todos os dias eu gero o arrependimento. O problema, meus amados, é que depois que você aceita Jesus e passa 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, 15 anos, nós muitas vezes nos sentimos mais santos do que todos os demais filhos e filhas de Deus. E o que, meus amados, muitos filhos e filhas de Deus não sabem, não entendem, é que arrependimento, meus amados, é uma vida contínua de renúncia. Arrependimento não nos fala somente, meus amados, da prática da prostituição, do adultério, meus amados, do furto, do assassinato e coisas assim do tipo, porque quando nós pensamos, meus amados, em pecado, nós trazemos em nossa cabeça as coisas grandes. E não sabemos, meus amados, que aquilo que mais, meus amados, trava a vida do homem são as pequenas coisas. Grava isso. O Pai, meus amados, irá nos levar a uma profundeza muito grande aqui nesta aula. O que mais trava, meus amados, a vida dos filhos e filhas de Deus não são as grandes coisas, porque nós estamos a todo tempo vigiando, em outras palavras, vigiando com essas grandes coisas que nós julgamos ser as grandes coisas que o Pai, meus amados, não agrada. Esquecemos, meus amados, dos detalhes, das pequenas coisas. E as Escrituras diz para nós tomarmos cuidado com as pequenas coisas, pois são as pequenas raposinhas que fazem mal à vinha. Amém? A vinha, meus amados, traz a nós, meus amados, de uma forma simbólica, a unção. Aleluia, o vinho novo, aleluia. E nós, meus amados, muitas vezes nos preocupamos com, meus amados, a presença de um predador grande ali, um lobo, algo do tipo, mas as Escrituras dizem que são, meus amados, as pequenas raposinhas que fazem mal à vinha. Em outras palavras, muitas vezes não vigiamos com as pequenas coisas. Por quê? Porque nos sentimos santos demais, nos sentimos perfeitos demais. Ei, a humildade e a simplicidade irá te levar você a enxergar que cada dia você precisa parecer com Jesus. A cada dia você precisa se humilhar na presença do Pai. A cada dia você precisa morrer para você mesmo, para viver para Ele. Uma coisa, meus amados, é eu louvar o Senhor Jesus dizendo que Ele cresça, que eu diminua. Outra coisa é na prática eu viver essas verdades. A cada dia você está morrendo, a cada dia você está diminuindo, para que o Pai cresça. Vida de arrependimento. Todos os dias, meus amados, eu gero o arrependimento em meu coração. E uma oração, meus amados, eu faço, Pai, continuamente: Senhor, não me deixe errar o caminho. Quantos filhos e filhas de Deus estão errando o caminho nos dias de hoje? Por causa da soberba, por causa, meus amados, do eu. Eu estou pregando e ensinando aqui, meus amados, para crentes. Não é uma mensagem, não é um ensino, meus amados, para pessoas que estão no pecado, estão, meus amados, lá do lado de fora. Não, eu estou ensinando para a igreja. Aleluia. Muitas vezes nos perdemos, meus amados, estando dentro da casa de Deus. E aqui, meus amados, está a chave e o maior princípio para que jamais você venha se perder dentro da casa de Deus. Gere arrependimento contínuo. E isso você consegue, meus amados, revestido de humildade, revestido de simplicidade. Porque quando você se reveste de simplicidade e humildade, meus amados, jamais você irá, meus amados, se ver melhor do que o teu próximo. Jamais você irá se sentir que você é grande demais. Não, pelo contrário, você sempre estará diante do Pai, meus amados, debaixo de muita simplicidade e humildade. E se encontrando nessa posição, você não terá dificuldade para orar, meus amados, a oração do arrependimento. E que oração é essa? É uma oração humilde, que a cada dia você diz para o Pai: Senhor, não me deixe errar o caminho.
Aleluia, Senhor, Tu me sondas e me conheces. E vê se há em mim um caminho mau, e me guia pelo Teu caminho eterno. Aleluia, oração, meus amados, de um homem que foi segundo o coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. Execute essa chave, e jamais você irá perder, meus amados, o caminho e a direção. Amém? Eu estou aqui ensinando o primeiro passo para você ter acesso à unção, porque é primordial, meus amados, antes de você ministrar a unção, você ter acesso a essa unção e se recarregar dessa unção. E depois, meus amados, será muito fácil você ver as pessoas sendo tocadas pelo poder do Espírito Santo, serem curadas pela unção do Espírito Santo, serem inundadas, embriagadas pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Segunda chave: oração e comunhão com o precioso Espírito Santo. Manter uma vida de oração constante fortalece nossa relação com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Antes de eu citar aqui esse texto, amados, recentemente eu estive ministrando a palavra do Senhor em um de nossos cultos, amém? E eu falei sobre o poder secreto da oração. Se você não assistiu, meus amados, essa pregação, assista. É uma pregação revelada, que veio do coração do Pai para os nossos corações, amém? Está aqui em nosso canal no YouTube, na playlist Apóstolo Wilker, amém? Então você acesse quando você tiver um tempinho, vai trazer, meus amados, uma profundidade muito grande sobre a tua vida, em relação, meus amados, à oração, amém? 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, orai sem cessar. Eu vou dar continuidade aqui à leitura, mas prestai atenção, meus amados, nesse primeiro versículo, orai sem cessar. E muitas vezes, meus amados, nós temos dificuldade de entender a palavra do Senhor, que é tão simples. Eu não preciso, meus amados, de uma aplicação em cima desse texto. Eu não preciso de uma revelação por si mesmo. Ele já está falando tudo, amém? Orai sem cessar. O que é oração, meus amados? É relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Queremos o acesso, o poder, queremos, meus amados, fluir nos dons espirituais, mas muitas vezes perdemos o secreto. Muitas vezes, meus amados, não queremos estar com o Pai. Grave isso, já citei por muitas vezes. Aquilo que eu vivo no secreto, no particular com o Pai, eu manifesto em público. Quer que o Espírito Santo de Deus te honre mediante a multidão, quer que o Espírito Santo de Deus te dê acesso à tua intimidade, ao teu poder, esteja com Ele no secreto. Estou sentindo fortemente a unção do Espírito Santo de Deus descer aqui. Aleluia, glória a Deus. Existem muitos filhos e filhas de Deus perdendo o secreto. Apóstolo, os dias estão tão corridos. Apóstolo, eu tenho trabalhado demais o reino dos céus, meus amados. Ele é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. O Pai está olhando para você, Ele está dizendo: se você me quer, se você quer a minha presença, então esteja comigo. Aleluia. É algo que você vai, meus amados, ter que aprender, meus amados, a lidar com a correria da vida, o labor, meus amados, da vida, porque muitas vezes eu estou pregando aqui, eu estou ensinando, meus amados, a maioria dos que estão aqui são pessoas simples, ainda não vivem, meus amados, somente para a obra, porque, meus amados, a mentalidade é o seguinte: o pastor, o apóstolo, o profeta ora e jejuma e busca demais, porque ele vive pela a obra. Deixa eu te dizer aqui uma verdade, meus amados. Eu trabalhei em uma empresa, meus amados, mais ou menos por uns 13 anos. E me lembro, meus amados, exatamente como se fosse hoje. Que eu pegava serviço às 7 horas, eu abria a empresa, eu era responsável pela empresa. Eu abria a empresa às 7 horas da manhã, e havia uma chama, um fogo queimando em meu coração. E eu dizia para o Pai: Pai, eu não vejo a hora de eu poder estar em meu secreto com o Senhor. Eu não vejo a hora de dar às 17 horas e eu correr para estar diante de ti. Detalhe, famintos e sedentos, o serviço era ruim e pesado. Mas ao chegar em casa, meus amados, depois de um dia inteiro de trabalho,
Eu tomava meu banho, me trancava no quarto e gastava 3 horas a fio, adorando o Pai, amando o Pai, clamando e buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Então não vem, meus amados, com essas desculpas para mim, dizendo que os teus dias são corridos e que você trabalha demais. Ei, qual é a tua maior prioridade nos dias de hoje? Porque, meus amados, através de nossos lábios, através de, meus amados, da nossa boca, nós dizemos que amamos o Espírito Santo de Deus. Ainda, meus amados, muitas vezes dizemos que somos famintos e sedentos pelo Espírito Santo de Deus. Ei, as Escrituras diz, assim como uma corça anseia pelas torrentes das águas, a minha alma, ó Deus, almeja por ti. É um desejo, meus amados, tão forte, é uma paixão, um amor tão intenso, que você, meus amados, no meio de esforços, você não vê a hora de você se trancar, meus amados, em teu secreto, para estar aos pés do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E deixa eu te dizer, meus amados, uma verdade aqui. Quando você aprende, meus amados, a estar com Ele no secreto, quando você passa tempo com Ele, ei, muitas vezes você não vai, meus amados, nem precisar acessar a unção, a própria presença te seguirá, a própria realidade de Deus te seguirá, meus amados, sobre essa terra. Aleluia! Me lembro, meus amados, do apóstolo Pedro, um homem, meus amados, que está vivendo um secreto tão profundo com o Pai, que as Escrituras dizem que, meus amados, as pessoas enfermas e doentes começaram a colocar, meus amados, as pessoas doentes, meus amados, na calçada, nas ruas. As pessoas enfermas e doentes estavam se lançando nas calçadas, nas ruas. As pessoas levavam ali, meus amados, os teus parentes enfermos e doentes. E somente, meus amados, quando o homem de Deus passava, as Escrituras dizem que aonde a sombra de Pedro tocava, os enfermos e doentes eram curados. Ele estava fluindo, meus amados, em um nível de glória. Já não precisava acessar a presença, porque a própria presença, meus amados, caminhava ao lado dele. Aleluia, glória a Deus. O Pai está te chamando você para o secreto, para que Ele possa revelar a você, meus amados, a tua intimidade. Aleluia, aleluia. Dobre, meus amados, aqui a tua atenção, famintos e sedentos. Nunca, presta atenção, nunca se relacione com o Espírito Santo de Deus com interesse em teu coração, porque interesse não é amor, interesse não é paixão. Se eu busco o Espírito Santo de Deus somente, meus amados, por aquilo que Ele pode me dar, ou que seja oferecer, o meu foco, o meu coração, meus amados, está nas mãos do meu Senhor, e não na presença do meu Senhor. Eu estou com Ele por aquilo que Ele pode, meus amados, me dar, ou que seja proporcionar para mim, mas não por amor à presença dEle. É por isso, meus amados, que muito desfalece, meus amados, em tua vida de oração, em teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque muitas vezes você não vê nada acontecer. Muitas vezes você se tranca, meus amados, num quarto, meus amados, fica ali 1 hora, 2 horas, até mesmo 3 horas, e você não vê nada acontecer. Por quê? Porque muitas vezes, meus amados, o teu foco está na direção errada. Precisamos nos tornar uma igreja, meus amados, faminta e sedenta e apaixonada pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amados, eu sinto uma unção muito forte aqui. Aleluia, a igreja, a noiva que o Pai irá buscar, não é uma igreja cheia de dons espirituais, igreja. Oh Jesus, fale com o teu povo, Abba, Pai. Não é igreja, meus amados, que houve muitos milagres, sinais e maravilhas. Não, a Bíblia, a palavra do Criador nos diz que a igreja que Ele vai buscar é uma igreja apaixonada, é uma igreja faminta, sedenta por Ele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se apaixone verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus. Durante muitos anos eu estive num secreto, meus amados, sem ver,
sem sentir, sem entender, aleluia. Mas, meus amados, debaixo de pranto e de choro, eu dizia para ele: Senhor, jamais eu irei abandonar o secreto, eu te amarei até o fim, aleluia, eu te buscarei até o fim. Havia um desejo ardente em meu coração, meus amados, por trazer o avivamento, por manifestar o reino, por manifestar a presença, aleluia, glória a Deus. E o Pai havia me chamado para estar na presença dEle. Então, simplesmente, meus amados, eu estive na presença do Espírito Santo de Deus e estou na presença do Espírito Santo de Deus todos os dias, se relacionando com o Espírito Santo, todos os dias. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não xingais o Espírito Santo. Em outras palavras, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós, meus amados, viramos as costas para Ele. Muitos têm virado as costas para o Espírito Santo. Viramos as costas para o Espírito Santo de Deus, meus amados, não somente quando nós pecamos, mas também quando nós deixamos de buscar a presença dEle. Quando nós, meus amados, perdemos a chama, o fogo do amor e da paixão pelo Espírito Santo de Deus, colocamos nossos corações, meus amados, nas coisas terrenas, deixamos as coisas alheias preencher, meus amados, os nossos corações, o amor e a paixão pelo mundo começam, meus amados, a entrar dentro de nós. Ei, viva o reino, viva os céus, não deixe as coisas da terra, meus amados, tomar o lugar do Espírito Santo de Deus. Existem muitos vivendo como Marta, correndo e fatigado com muitas coisas, preocupado com muitos afazeres, sendo que uma só coisa nos é necessária: está aos pés do Espírito Santo de Deus. Olha, meus amados, com um grande livramento o Pai vem nos livrando. Olha, meus amados, com grandes milagres o Pai vem operando sobre as nossas vidas. Quando nós, meus amados, paramos para refletir um pouquinho sobre a nossa própria vida, nós vimos as mãos do Senhor, meus amados, fortes e poderosas, cuidando de nós, nos livrando, nos protegendo, zelando por nós. E eu te pergunto, até hoje te faltou alguma coisa? Até hoje, meus amados, te faltou alguma coisa? Eu posso dizer com toda a convicção, até aqui te sustentou o Senhor. Até aqui te sustentou o Senhor, aleluia. E certamente que o Pai será fiel, meus amados, para te sustentar até o fim. Não estou dizendo que nós, meus amados, não devemos mais trabalhar, não estou dizendo que nós não devemos mais, meus amados, correr atrás, meus amados, de nossos sonhos, projetos e objetivos, não, mas eu estou dizendo em alto e bom som que a tua prioridade seja o Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus, que a tua prioridade seja o secreto, e esteja com Ele no secreto, aleluia. Mostre para Ele que você verdadeiramente, meus amados, é um apaixonado pela presença dEle, aleluia. Isso você vai conseguir através das tuas ações e atitudes. Oh, glória a Deus, aleluia. Não entristeçais o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Os discípulos, meus amados, eles creram nessas verdades, eles entenderam essas verdades. Uma vez que o Senhor Jesus havia chegado, meus amados, até eles após a tua ressurreição, e havia dito para eles esperar em Jerusalém até que do alto eles viessem ser revestidos de poder. O Senhor Jesus havia pregado e ensinado para eles, meus amados, acerca da pessoa do Espírito Santo de Deus, aleluia. E eles creram, meus amados, e eles estiveram no cenáculo, eles estiveram, meus amados, no secreto. Atos 2 dos Apóstolos,
Atos 2 dos Apóstolos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O de repente do Pai, o de repente de Deus irá acontecer em tua vida. No momento que você menos esperar, na hora que você menos esperar, mas esteja no cenáculo, esteja com o Espírito Santo de Deus, passe tempo com o Espírito Santo de Deus, e o de repente virá sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Não apagueis o Espírito Santo. Uma vez que você foi ungido, honre esta unção. Viva uma vida de oração e comunhão com o Espírito Santo. Viva uma vida com o Espírito Santo e terá acesso à unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Famintos e sedentos, eu quero que vocês vejam e confiram o que o Pai tem feito através da escola profética, Filhos da Unção. E após esses testemunhos, vamos dar aqui seguimento a esse ensino, em nome de Jesus. A paz do Senhor, apóstolo, eu queria estar dando o meu testemunho, que na segunda-feira, no momento da oração, eu via fios de ouro entre a oração que o pastor fazia e a vida daquelas pessoas que estavam participando da oração. Eu via também pessoas sendo abençoadas através da oração. E também neste dia, a minha filha estava doente desde sexta-feira. Ela estava com febre. Na hora que o apóstolo falou para colocar a mão sobre a cabeça da pessoa que estava enferma, eu coloquei da minha filha. E naquele momento, para a glória de Deus, ela foi curada e não deu mais febre. Deus abençoe, fica com Deus. Tem sido glorioso, meus amados, o que o Pai tem feito nesses últimos dias. Eu me sinto muito honrado e sou, meus amados, eternamente grato ao Espírito Santo, por cada testemunho, por cada milagre que o Pai tem operado através do nosso humilde ministério. Amém? E o Pai, meus amados, Ele quer fazer infinitamente mais, através da tua vida, através do teu ministério, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar assistindo e vendo também, meus amados, uma de nossas viagens missionárias. Amém? Essa viagem missionária, eu estive ministrando, igreja, ali em Belo Horizonte. Amém? E nós vivenciamos ali um derramar do Espírito de Deus extraordinário. E nós vimos, meus amados, filhos e filhas tão famintos, tão sedentos, meus amados, a ponto deles receberem porção dobrada. Assista e confira conosco, em nome de Jesus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Like a never-ending flame feels what I pray. And in the end my song will tell of who you are and what you've done to all the world. E o fogo, músicas, que eu também chamo da unção pessoal, ele não pode ser impartido. Por quê? Porque esse fogo nós conquistamos eles, meus queridos, através do nosso caráter, através, meus queridos, da nossa posição na presença do Pai. Eu posso impartir a unção, eu posso impartir dons espirituais, mas caráter nós não impartimos. Caráter nós conquistamos na presença de Jesus, com o coração aberto. Jesus,
O amor do Pai cai sobre a tua vida, meu filho. Você recebe o amor do Pai sobre o teu coração. O Pai está te amando. Ele está te levando você a sentir aquilo que você nunca havia sentido, porque era a conexão com o coração do próprio Deus. You're the one I'm living for. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai. Jesus, I love you. Venha, meu Pai, Senhor, com o peso da tua glória sobre essa casa. Acessamos, meu Pai, a nuvem de glória e a unção que o Senhor preparou para esse momento e esse tempo. O Espírito Santo de Deus, Ele irá te ungir com porção dobrada nessa noite. 2, se prepare, pois o teu ministério nunca mais será o mesmo. 3, fogo, 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 fogo. Debaixo da nossa paternidade, assim como vocês têm nos servido através da oração e jejum por esse avivamento, assim como essas vidas até agora serviu o corpo de Cristo. O melhor vinho vem por último. E essa mesma porção dobrada que está vindo sobre esses obreiros virá sobre a vida de cada um de vocês que tem orado, que tem intercedido por nós, que tem intercedido por esse avivamento. Filhos e filhas preciosos, vocês querem porção dobrada? A taça está cheia. Vocês querem porção dobrada? Olhe para mim. De mãos dadas, olhe para mim. De mãos dadas, olhe para mim. Vocês querem porção dobrada? Existe uma lei no reino de Cristo. Aquele que serve um profeta no caráter de um profeta receberá o galardão de um profeta. Aquele que trabalha para servir o corpo de Cristo sempre recebe algo especial do Pai. Nessa noite eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês. O vinho novo cai sobre a vida de vocês. Receba o vinho novo agora. Beba, beba. I don't have to live a day without you. Da mesma forma, igualmente, o Espírito Santo de Deus almeja para te encher, para te incendiar. Ele quer te dar acesso à presença e à unção dele. Ele quer te dar acesso à intimidade dele. Mas você está pronto? Você está pronto a pagar o preço? A estar com o Pai no secreto, meus amados? A viver uma vida de arrependimento contínuo? A cada dia mudar de direção? A cada dia se alinhar ao coração do Pai? A carregar, meus amados, a simplicidade, a humildade em teu coração? Aleluia! Glória a Deus! Terceira chave, prestai atenção, famintos e sedentos. Terceiro, adoração atrai a presença do Espírito Santo de Deus e te dar acesso à sua unção. Amém? Glória a Deus.
Antes de eu fazer aqui a leitura, prestai atenção, famintos e sedentos. Haverá situações que você vai estar evangelizando uma pessoa na rua, algo do tipo, amém? E você, meus amados, irá fazer o livre acesso à unção do Espírito Santo de Deus. Lembrando que a unção vem para o cumprimento de um propósito, amém? Então, meus amados, em muitos casos, você não terá o tempo de, meus amados, preparar um ambiente através de uma adoração profunda, amém? Mas se você vive uma vida de arrependimento e comunhão com o Espírito Santo de Deus, se você vive o secreto, famintos e sedentos, dobre a tua atenção, entenda que como filho, como filha, se você já executa essas chaves, você tem acesso à presença, você tem acesso, meus amados, à unção do Espírito Santo, amém? E eu vou citar aqui, meus amados, a terceira chave, e após eu citar essa terceira chave, eu mergulho um pouco mais e explico mais detalhe como você acessar a unção, amém? Mas, meus amados, nós atraímos a presença do Espírito de Deus através da adoração. Quando nós, meus amados, assistimos Penihim e outros portadores da unção, note que antes deles ministrar a unção, sempre há um ambiente de adoração. Podemos, meus amados, acessar a unção sem adoração no ambiente? Podemos. Tem como nós acessarmos a unção? Tem como, meus amados, nós acessarmos a unção do Espírito Santo de Deus. Mas se você, meus amados, coloca uma adoração no ambiente e prepara um ambiente através de uma adoração, será muito mais fácil a unção e a glória de Deus se manifestar. 2 Crônicas 5, versículo 11. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaústes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porquanto a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Uau! O que nós, meus amados, acabamos de ler, o que nós acabamos de ouvir aqui, igreja, 120 sacerdotes se uniram para louvar e adorar o Senhor, e todos eles, meus amados, estavam debaixo de consagração, debaixo de comunhão com o Pai. E a letra, meus amados, da adoração era simples: o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Enquanto eles louvavam, a nuvem de glória, meus amados, a olho nu, encheu toda a casa de Deus. Eles literalmente teve acesso à intimidade do Espírito Santo, eles teve acesso à unção, eles teve acesso à glória do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Amados, para essa mesma dimensão o Espírito Santo de Deus quer te levar. Aleluia.
mas esteja com Ele no secreto. Passe tempo com Ele e terás acesso à presença e intimidade do Espírito Santo de Deus. A nuvem de glória se manifestará. Aleluia. Aleluia. O profeta Eliseu usa a adoração para acessar a unção. Olha que tremendo. Olha que extraordinário. 2 Reis 3, versículo 15. 2 Reis 3, versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Em outra tradução ele diz: trazei para mim um arpista, um tocador, um músico, um adorador. E enquanto ele, meus amados, tocava a harpa, enquanto ele adorava, a mão do Senhor veio sobre a vida dele. Amém? Meus amados, essa mesma palavra, a mão do Senhor, nós encontramos isso também acontecendo com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre ele, para curar, para operar. É o acesso à unção. Amém? E nós, meus amados, usamos essa chave para termos acesso à unção do Espírito Santo. Aleluia. Você usa a adoração para atrair a presença do Espírito Santo. Aleluia. 2. Você irá se recarregar de unção. Aleluia. Glória a Deus. Amados, debaixo de um ambiente de adoração, debaixo da nuvem de glória, prestai atenção, meus amados, aqui está, meus amados, o ponto-chave. Você, meus amados, vive uma vida constante de arrependimento e comunhão com o Espírito Santo. Você, meus amados, vive o secreto com o Pai. Aleluia. Continuamente você está ali em um tempo de qualidade com o Espírito Santo de Deus. E agora você preparou um ambiente, meus amados, através da adoração. A nuvem de glória irá se manifestar. A presença do Espírito Santo. Vou te dar aqui, meus amados, um pequeno exemplo. A nuvem de glória está aqui agora. Há uma nuvem de glória intensa aqui, meus amados. E eu estou me recarregando de unção. Eu sinto ela como arrepio, como formigamento. Aleluia. Ela está fluindo. Eu sinto ela descer, meus amados, como águas cristalinas, como brisa. Eu sinto ela descer sobre a minha vida. Por quê? Porque eu estou me recarregando. Porque daqui a pouco eu estarei transferindo a unção e os dons espirituais. Amém? Agora, meus amados, como que eu faço para me recarregar? Eu sei que a nuvem de glória está no ambiente. Eu sei que a presença do Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Eu irei, meus amados, simplesmente dizer para o Pai: Pai, me recarregue de unção, me encha da tua presença. O que o Espírito de Deus disse para Moisés? Moisés, fale a rocha e ela verterá água sobre a tua vida. Eu falo como o Senhor Jesus, é Ele que é a rocha. Ei, meus amados, no grande dia, o último dia da festa, Jesus pôs-se em pé. João 7, versículo 37. João 7, versículo 37. E clamou Ele em alta voz: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Jesus está aqui para nos encher. Jesus está aqui, meus amados, para verter a água sobre nós do ambiente de glória. Dentro da nuvem de glória, Abba, Pai, me enche, me recarregue com a tua unção. Me enche, me recarregue com a tua presença. Aleluia, glória a Deus. Oh, e isso, meus amados, em fração de segundos, você já estará, meus amados, cheio, recarregado, pronto para fazer a obra, pronto para ministrar unção, pronto para, meus amados, caminhar no sobrenatural, no extraordinário. Nos primeiros dias, talvez você tenha um pouco de dificuldade para se recarregar, mas com um praticar e com um tempo, em fração de segundos, você se recarrega de unção. Aleluia, glória a Deus. Agora, meus amados, se você está em um ambiente
aonde você não pode usar, meus amados, o poder da adoração. Você está na rua, você está no evangelismo, você está em uma visita no lar, meus amados, vivendo uma vida contínua de arrependimento, de comunhão com o Pai, de oração, de consagração. Você só vai elevar o teu pensamento ao Senhor Jesus, Abba, Pai. Em nome de Jesus, me recarregue agora da tua unção, do teu poder sem limites, e você, meus amados, começa a se relacionar com o Pai, pode ser até mesmo em pensamento, ou que seja em voz audível, amém, não importa a forma, o resultado será o mesmo, e de repente, meus amados, por causa do propósito, a necessidade, a unção estará ali sobre a tua vida, você está recarregado, amém. Terceiro, você irá liberar a unção, aleluia. As pessoas a qual você irá liberar a unção tem que ter fome e sede por Deus, amém. Existem duas situações aqui, igreja. Na maioria das vezes, se você está ministrando, meus amados, para famintos, sedentos, melhor, eu irei corrigir aqui esse detalhe, se você está ministrando para, meus amados, a igreja de Jesus Cristo, para um crente, uma pessoa, meus amados, que já aceitou Jesus, então, meus amados, o Pai cobra, mediante a luz da palavra do Senhor, que tais tenham fome e sede pelo Espírito Santo, pela unção, amém? A unção, meus amados, ela é para os famintos e sedentos, amém? Há uma igreja, meus amados, querendo viver um avivamento, há uma igreja querendo fluir no sobrenatural, há uma igreja querendo receber o Espírito Santo de Deus, há uma igreja querendo mais de Deus, então ele tem que se enquadrar, meus amados, na classe dos famintos e sedentos. Essa pessoa precisa, meus amados, estar debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo de consagração. É a forma de nós mostrarmos a nossa fome pelo Espírito Santo de Deus, e certamente, meus amados, que a unção sairá da tua vida para, meus amados, a vida dessas pessoas, amém? Salmos 42, versículo 1. Como o servo brama pelas torrentes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Glória a Deus, aleluia. Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Glória a Deus, aleluia. João 7, versículo 37. João 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Aleluia, glória a Deus, aleluia. As pessoas tendo fome e sede por Deus, então você irá, aleluia, intencionar em teu coração, para que a unção saia de você e vá para a vida dos famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui, meus amados, quase finalizando a aula dessa noite, mas deixa eu explicar com mais detalhe, amém? Existem duas situações. A primeira situação, meus amados, é quando você está ministrando em um congresso de avivamento, em um culto, é quando você está ministrando para a igreja. Então você vai seguir, meus amados, esses passos que eu te ensinei. Você vai levar a igreja, meus amados, a gerar o arrependimento. Você vai mostrar e demonstrar para a igreja a necessidade de uma vida intensa de consagração e comunhão com o Pai. Você irá, meus amados, usar um ambiente de adoração e levar a igreja, meus amados, a amar o Espírito Santo. Lembrando, meus amados, que a unção é para os famintos e sedentos, amém? Então a igreja, meus amados, gerando fome e sede pelo Espírito Santo de Deus, certamente que o Espírito Santo de Deus te dará sinais das pessoas, meus amados, que estão gerando fome e sede pela presença dEle.
E quando você olhar, meus amados, para uma pessoa, o Pai vai falar ao teu ouvido: meu filho, ministra sobre aquela irmã que está de amarelo. Meu filho, ministra sobre aquele irmão que está de preto. Agora, se você ainda não alcançou, meus amados, esse nível de você ouvir a voz do Pai, então o Pai vai ministrar, meus amados, por sentimento. Você olhará, meus amados, para a igreja à tua frente, e de repente vai vir aquele sentimento intenso, meus amados, aquela vontade intensa de ministrar sobre aquele irmão que está de azul. É o Espírito Santo de Deus te impulsionando, amém? No meio de uma multidão, os famintos e sedentos irão se destacar. E o próprio Espírito Santo de Deus vai te dar um sinal, vai te impulsionar ou vai falar com você. E você, meus amados, vai começar a ministrar sobre os famintos e sedentos que estão naquele ambiente. Detalhe, a glória de Deus cairá. E você verá, meus amados, os famintos e sedentos sendo cheios. Na medida que os famintos e sedentos estão sendo cheios, os demais irão, meus amados, abrir o coração e se entregar ao Espírito Santo de Deus, amém? Mas como que você libera a unção? Você se recarregou, você falou com o Senhor Jesus debaixo de um ambiente, meus amados, de adoração. E agora como que você, meus amados, libera a unção? Um ponto chave e primordial. Grava e memoriza a intenção do teu coração. Em nossos vídeos, em nossas viagens missionárias, aleluia, você, meus amados, não somente eu, vocês vão ver outros homens de Deus, outros portadores da unção, dizendo a palavra fogo. O Espírito de Deus irá te usar, o Espírito de Deus irá te encher, então receba fogo. Outras vezes vocês irão me ver soprando, outras vezes vocês, meus amados, irão, meus amados, me ver dizendo: Espírito Santo, toque. Mas, meus amados, qual é o segredo? Existe, meus amados, uma palavra-chave. Eu falo fogo e o poder de Deus desce. Eu assopro e a unção se manifesta. Eu digo: toque Espírito Santo e a pessoa seja cheia. Prestar atenção, meus amados, o segredo, o detalhe, está na intenção do nosso coração. Eu intenciono em meu coração que a unção saia de mim no momento que eu dizer a palavra fogo. Eu intenciono em meu coração que quando eu impor minhas mãos, a unção passará para a pessoa. Eu intenciono em meu coração que quando eu dizer Espírito Santo toque, e a pessoa será tocada. E os resultados são extraordinários. Com a intenção de teu coração, você intenciona que a unção saia da tua vida. Aí você irá ministrar como você desejar. Se você, meus amados, chamar um faminto para a frente, mandar ele levantar as mãos e dizer fogo, você intencionar que a unção saia de você exatamente naquele momento. A palavra fogo é simplesmente um ponto de gatilho. Ou que seja eu tocar minhas mãos, ou que seja, meus amados, eu pedir o Espírito Santo de Deus para ele tocar. Amém? Mas o grande segredo está na intenção do teu coração. E você verá, meus amados, as vidas, as almas sendo cheias e incendiadas pelo Espírito Santo. Amém? Mas um detalhe, presta atenção, igreja. Quem determina o nível de unção que virá sobre as pessoas são as próprias pessoas, não é você. Amém? E eu vou, meus amados, eu vou explicar aqui com mais detalhe. A pessoa está ali debaixo de uma consagração intensa, gerando fome, sede, se colocando na presença do Pai como uma criança. Certamente que a unção virá pesada sobre aquela pessoa, porque a pessoa está gerando fome e sede no extremo. Há casos que eu digo fogo e a pessoa está com as mãos levantadas e ele não cai. Por que, igreja? Porque a fome e a sede ainda não é extrema. E muitas vezes a unção a longa distância não vai fluir. O que é que você tem que fazer? Você tem que impor as tuas mãos. Por quê, meus amados? Porque a unção está sobre você. Você é um portador da unção. Amém? É como se fosse um cabo de energia, meus amados, escapado. Então você vai encostar as tuas mãos, a conexão ela é muito maior.
quando você impõe as tuas mãos. Então, nesses casos, haverá necessidade de você impor as mãos. Os famintos e sedentos serão, meus amados, cheios, incendiados pela glória. Mas em muitos outros casos, até mesmo, meus amados, a longa distância, você dizendo uma palavra, toca Espírito Santo de Deus, ou que seja fogo, você intencionando no teu coração, os famintos e sedentos já irão receber, meus amados, a unção de alto nível. Por quê? Porque eles estão, meus amados, debaixo de muita fome e sede pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, relembrando aqui, a unção é para os famintos e sedentos pelo Espírito Santo de Deus. Agora, meus amados, em relação aos enfermos, em relação, meus amados, aos ímpios, as pessoas que estão lá de fora, eu irei citar aqui, meus amados, os ímpios. Você está evangelizando, você está ali, meus amados, pregando para pecadores. A lei, meus amados, ela é diferente. Amém? Note o que nós, meus amados, lemos aqui em Isaías 44, versículo 13. Porque derramarei água sobre o sedento. Esse sedento, meus amados, é a igreja, é o faminto. E rios sobre a terra seca. A terra seca representa o mundo, amém? Você tem que estar cheio para levar, meus amados, para o mundo, para a terra seca, amém? E você irá fazer o livre acesso, meus amados, e conforme a necessidade nesse evangelismo, conforme a necessidade nesta obra a qual você estará realizando, o Pai manifestará o teu poder e a tua glória. Por quê, meus amados? Porque aqui está em jogo é você. Você tem que estar debaixo de fome e sede, você tem que se recarregar, você tem que estar cheio. E de você Ele vai, meus amados, liberar rios sobre a terra seca. Amém? Glória a Deus. Você vai ver, meus amados, pecadores caindo em pranto, em arrependimento. Meus amados, o pecador, meus amados, ele não está apto a ser cheio do Espírito Santo. Ele está debaixo de pecado, ele está debaixo de iniquidade, ele está em cadeias espirituais, ele está em prisão espiritual. Então, meus amados, ministros de Deus, que pegam um pecador, meus amados, de cara, ministra o Espírito Santo de Deus, seja cheio, é porque ele não tem sabedoria nenhuma. Uma casa, meus amados, suja, não pode ser cheio. Meus amados, não pode derramar vinho novo em odres velhos, diz a palavra do Senhor. Então, meus amados, em que áreas nós veremos o avivamento, nós veremos a unção, meus amados, fluindo e se manifestando, levando o pecador, em primeiro lugar, ao arrependimento. Muitas vezes, meus amados, o Pai irá manifestar cura através da unção, através da tua vida, na vida daquele pecador, para que ele creia e se converta ao Senhor, e se quebrante diante da presença, amém? Outras vezes o Pai irá manifestar uma libertação, meus amados, do vício, uma libertação do cigarro, uma libertação, meus amados, da maconha e coisas assim do tipo, amém? Glória a Deus. É dessa maneira que o Pai irá manifestar a tua glória. Mas sobre a igreja, sobre o povo de Deus, o Pai irá cobrar, meus amados, da igreja fome e sede pelo Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Por quê? Porque a unção é para os famintos e sedentos. Apóstolo, homem de Deus, mais um detalhe: eu estou em uma igreja em que, o pastor, o povo não aceita o avivamento, a unção, amém? Amados, estamos quase finalizando, aguenta um pouquinho, amém? Glória a Deus. O que fazer em situações como essa? Primeiro, igreja, a unção que não é honrada, ela não é atraída, pois a unção que eu honro é a unção que eu atraio. As Escrituras dizem que Jesus, meus amados, quando nós lemos, nós vemos, meus amados, o mais alto nível de unção e autoridade sobre a vida de Jesus, porque Ele foi perfeito, amém? Mas chegando na tua cidade, Ele não pôde operar milagres, exceto sobre a vida de muitos poucos, alguns impondo as mãos ainda. Muitos milagres Jesus falou, vá, a tua fé te salvou. Muitos milagres Jesus deu apenas uma palavra. Por exemplo, o centurião de Cafarnaum, vá, ele já está curado. Jesus passava, a mulher tocou em tuas orlas, estava poder emanando dele.
Só em tocar, pessoas eram curadas. Mas quando ele chegou, meus amados, na tua cidade, houve um bloqueio. Por quê, meus amados? Porque as pessoas incrédulas bloqueiam a unção e deixam de viver, meus amados, a plenitude de Deus. Amém? Então você que é um amigo do Espírito Santo de Deus, se encontra, meus amados, em uma cidade onde há uma sequidão espiritual. Primeira chave que você vai ter que executar para quebrar esse bloqueio: a pregação do Evangelho. A pregação tem um poder, meus amados, extraordinário de quebrar, meus amados, esse bloqueio. Amém? Primeira chave. Porque através da palavra você irá levar o povo a ter fome e sede. Você vai mostrar para a igreja a necessidade, meus amados, do Espírito Santo, da unção e dos dons espirituais. Lembrando, meus amados, que há um processo de plantação, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Segunda chave para que você manifeste o poder de Deus em terras secas: orar e pedir o Espírito Santo de Deus estratégia, porque em cada terra, em cada região, o Pai opera de forma diferente. Amém? Eu já cheguei, meus amados, em terras, meus amados, em ambientes onde o povo era seco, religioso, não aceitávamos, amados, a unção, o poder, a Shekinah do Espírito Santo. E eu orei, e olha a estratégia que ele me deu. Eu estava em uma viagem missionária, o primeiro dia de ministração, aquela sequidão espiritual, e eu fui para os joelhos, clamei o Espírito Santo de Deus. Ele falou comigo, fiz: meu filho, introduz a cura, e o meu povo não irá rejeitar, e através da cura você irá manifestar o avivamento. No dia seguinte, chamei para a frente todos os enfermos e doentes. Fiz, meus amados, a oração, meus amados, de cura, e o Pai começou a curar, meus amados, todos dentro da igreja. E como, meus amados, a manifestação das curas, a igreja se quebrantou, porque ela viu o poder de Deus. E quando a igreja se quebrantou, o avivamento se manifestou, a Shekinah de Deus, meus amados, começou a tocar a santidade do Espírito Santo de Deus, e pessoas, meus amados, na Assembleia de Deus, começou a cair de um lado, começou a cair de outro. Aleluia! O nome de Jesus foi glorificado naquele lugar. Glória a Deus! Aleluia! Eu já tive, meus amados, já estive em muitos lugares onde eu passei por situações como essa. Amém? E em cada lugar o Pai dava um comando diferente. Então busque no Espírito Santo de Deus: Senhor, qual é a chave? O que o Senhor quer que eu faça para quebrar esse bloqueio da incredulidade? E executando essas chaves, esses princípios, você irá, meus amados, trazer o avivamento, manifestar o poder, manifestar a glória de Deus. Amém? Espero ter te ajudado através dessa aula, ajudado o teu ministério. Nosso querido filhão Sadraque, nosso querido filhão Isaac, também estava com tais dúvidas. Espero ter ajudado vocês em nome de Jesus. E eu quero, meus amados, debaixo dessa unção tão preciosa, tão gloriosa, eu quero ministrar sobre a tua vida. Olha, meus amados, você vai escrever aqui nos comentários, amém? Após essa oração, eu quero que você escreva aqui o teu testemunho. A unção virá sobre a tua vida, e você sentirá a unção como formigamento, ou como eletricidade, ou como, meus amados, fogo, ou como arrepio, ou como quebrantamento. Não importa como ela irá vir sobre a tua vida, o que importa é que você irá receber a unção. Nesse exato momento, gere fome, gere sede pelo Espírito Santo de Deus. Se quebrante diante da presença do Espírito Santo de Deus. Se entregue como uma criancinha de 2 a 3 aninhos de idade. Volte os teus olhos para o Espírito Santo. Ame a presença do Espírito Santo.
e o poder de Deus vem sobre a tua vida, Pai, em nome de Jesus. Buscamos, meu Pai, Senhor, aqui a tua face, a tua presença, meu Pai. Amigo Espírito Santo, aonde, meu Pai, Senhor, os teus filhos e filhas estiverem conectados conosco, meu Pai, gerando fome, gerando sede pela tua presença. Pegue, meu Pai, Senhor, da unção a qual o Senhor tem me confiado. Pegue, meu Pai, Senhor, dos dons dos quais o Senhor assim tem me confiado, e transfira para os famintos e sedentos que estão aqui conectados conosco. Meu Pai, Senhor, outros famintos e sedentos irão ver essa aula amanhã, ou que seja semana que vem, ou que seja até mesmo o ano que vem. A unção permanece, a unção continua, amigo Espírito Santo, e eu creio que através, meu Pai, Senhor, desta aula, e através dessa ministração, muitos serão erguidos, muitos irão receber a tua unção, a tua presença doce, amiga Espírito Santo. Oh, toca Espírito Santo, toca Espírito Santo, em nome de Jesus, receba. Oh, mas, toca Espírito Santo, em nome de Jesus. Povo, sejam cheios em nome de Jesus, cheios da unção, cheios da presença, em nome de Jesus. Sejam embriagados, continue gerando fome, continue gerando sede pelo Espírito Santo de Deus. A presença do Pai nos cura, a presença do Pai nos renova, a presença do Pai nos fortalece, a presença do Pai nos completa, aleluia. Ramantorobossuri me cantarabassuri me cai, em nome de Jesus. Mas aumente, Pai, o nível da tua unção, Pai, o nível da tua glória, em nome de Jesus. 2 vezes mais, 2 vezes mais, 2 vezes mais, em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo, cheios em nome de Jesus. Mas, toque Espírito Santo, toque Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua presença e unção, Pai. Obrigado, amigo Espírito Santo, que o Senhor possa levantar, Pai, portadores da tua unção, Pai. Que o Senhor possa levantar, meu Pai, Senhor, os famintos e sedentos, e usar, meu Pai, Senhor, cada um deles de uma forma extraordinária. Assim abençoamos a tua igreja, o teu povo, abençoamos nossos filhos e filhas espirituais, meu Pai, abençoamos os mantenedores do ministério íntimos do Santo Espírito, meu Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome posse, famintos e sedentos. O meu WhatsApp vai estar passando aqui abaixo. Mande o teu testemunho para mim. Se o Pai te tocou através dessa aula, se a unção veio sobre a tua vida, mande um testemunho para mim, testemunhando para a honra e glória do Senhor Jesus. Também deixe aqui nos comentários, em nome de Jesus. Se você é novo em nosso canal, se inscreva em nosso canal, clique no sininho ao lado, para que você seja notificado de todos os nossos vídeos e ensinos, em nome de Jesus. Amém? Amados, se o Espírito Santo de Deus te tocar, para que você venha se tornar uma coluna, um mantenedor do ministério íntimo do Santo Espírito, apenas siga o comando e a direção do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que bênçãos extraordinárias virá sobre a tua vida. Temos orado todos os dias para que o Pai venha levantar colunas, mantenedores, homens e mulheres que, meus amados, sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus para ofertar, para dizimar nesse ministério de avivamento, nos ajudando a expandir com o reino, nos ajudando a alcançar mais almas, nos ajudando, meus amados, a levar o avivamento. Amém? Se o Pai te tocar, semeie na casa de Deus. Amém? E eu estarei te adotando em oração. Você irá entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, em um ato de gratidão. Eu estarei, meus amados, na brecha, na oração, todos os dias pela tua vida, em nome de Jesus. Amém? Semana que vem estaremos novamente aqui com vocês com uma aula fantástica, com uma aula gloriosa de como ministrar cura aos enfermos. Amém? Assim como a aula dessa noite, eu estarei te ensinando como você ministrar cura, orar pelos enfermos, ver, meus amados, resultados. Amém? Nós queremos resultados.
eu vou te ensinar, vai ser glorioso. Esteja durante a semana orando pela aula da semana que vem. Eu conto com as tuas orações, amém? Se necessário, faça um jejum para que a glória de Deus venha novamente sobre nós, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, Deus te prospere, hoje e sempre, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Shalom, shalom. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.